Conheça a voz daquele que te chamou, e as outras vozes não vão te distrair. Bom, essa palavra tem um intuito, tem um rumo profético desse mesmo, de você conhecer a voz de quem te chamou, que é Jesus. Quanto mais você busca por essa voz, quanto mais você conhece essa voz, menos vozes alheias te distraem do propósito. O pastor e o seu rebanho. A mensagem de hoje se situa em João 10, a partir do verso 1. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, a partir do verso 1. E essa mensagem é uma das mensagens do canal Mensagens da Ana, que você está agora. E é um canal onde eu falo mensagens evangelísticas, mensagens de Jesus e mensagens falando da palavra de Jesus a fim de edificar a sua fé. E a fim de edificar a sua fé também e te aproximar de Jesus. E eu tô aqui para isso, para ser o instrumento do Senhor. Meu nome é Ana Clara, é um prazer te ter aqui. Se essa ideia de se aproximar de Deus já te agrada, se inscreva no canal e curta o vídeo. E compartilhe com quem está precisando desse rumo profético, de escutar mais a voz de Deus do que as vozes alheias. E essas vozes alheias podem ser até uma voz da sua própria mente. Então, compartilha. Se inscreve. O pastor e o seu rebanho. João 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Somente até aqui. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. Ele está falando, essas palavras são palavras de Jesus. E Jesus está falando isso porque ele está querendo dizer o seguinte: um fenômeno chamado cegueira espiritual não acontece com quem busca a voz de Jesus. Porque quem está em Cristo, preste atenção, quem está em Cristo tem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e o bom pastor. E quem é o bom pastor, que é Jesus? Ele é aquele que apresenta a voz, apresenta a ordenança, e você sabe se você deve obedecer ou não, porque você sabe se é ele que está falando. Você não confunde a voz dele. Agora, se não tem paz no seu coração, se não tem certeza no seu coração, duas possibilidades: ou não é Deus que está falando, e você não deve seguir, ou você também não deve seguir, pelo menos não ainda, porque você ainda nunca aprendeu a criar discernimento espiritual. Essa passagem aqui é sobre discernimento espiritual, o relacionamento da ovelha com o bom pastor, mas no caso o bom pastor espiritual, Jesus. Como deve ser o nosso relacionamento com Jesus? A gente deve conhecê-lo a ponto de não é qualquer profetada que a gente recebe na rua, na igreja, que a gente crê e toma para o coração. Mas antes a gente vai orar e ler a Bíblia em casa para Deus confirmar se é aquilo mesmo. Pois profecia é um dom, mas só é um dom se for legitimado pela palavra e pelo que Deus falar ao seu coração. O que eu estou querendo dizer é que as conversas que você tem na igreja, as conversas que você tem com amigos seus, as conversas que você tem com familiares, com pessoas que você ama, com pessoas que você não ama, não podem substituir o seu tempo de devocional. Por que você tem pensamentos que você pensa: caramba, eu não sei se isso é a minha consciência ou é Deus falando comigo. Caramba, eu não sei se isso é o diabo me setando ou se é a minha consciência. Ou pior, esse é o pior de todos. Caramba, será que é Deus ou o diabo que está falando? Gente, a voz de Deus e do diabo são completamente diferentes.
A voz de Deus aquece o coração. A voz do diabo atormenta. A que ponto você chegou para você não saber diferenciar? Isso é falta de intimidade. E falta de intimidade nasce da falta de constância. Se você faz uma devocional de 2 horas, na segunda-feira, e o restante da semana você não fala com Deus, antes você não tivesse feito uma devocional de 5, 10 minutos, só que todos os dias. Eu tô querendo dizer com isso, é que não adianta querer fazer muita coisa por Deus, com Deus, em um dia, e nos outros dias não fazer nada. Ana Clara, mas eu não sou salvo pela graça? Muita gente fala isso, eu não sou salvo pela graça? Não é só eu crer em Jesus? Mas primeiro, você tem que crer em Jesus, confessar essa crença, ou seja, falar diante de todos, falar diante de todos que você conhece, diante do altar, que é a igreja. Por quê? Não foi eu que inventei isso, nem nenhuma igreja, nem nenhuma denominação. Quem inventou isso foi Jesus, quando ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então não é sobre apenas você crer. Crer até o diabo crer. O diabo sabe o quanto Deus é grandioso. Ele odeia isso, mas ele sabe. Então você pode crer em Jesus. O primeiro passo é você crer em Jesus. Creu em Jesus, você tem que confessar isso. Você pode entrar em contato você pode confessar isso num culto primeiro, para você aos poucos ir na sua caminhada com Jesus, com a ajuda de pessoas de Deus. E primeiro confessa para Jesus. Vai no seu quarto, tranca a sua porta, ajoelha e ora. Conversa com Jesus, que ele vai te ouvir. Quando você se sentir seguro, você vai para a igreja e confessa diante de todos, diante da congregação, diante do altar. Depois da fé mais da confissão, você tem que viver conforme essa fé e alimentá-la todos os dias, não só nos cultos aos domingos, mas todo dia. Como todo dia, Ana Clara? Todo dia, acordou, vai ler a Bíblia. Acordou, vai orar. Você precisa ter o hábito de orar e ler a Bíblia todos os dias e jejuar pelo menos uma vez na semana. Pelo menos. Ana Clara, mas não tem uma passagem na Bíblia que um fariseu fala que... Fariseus, para quem não sabe, eram pessoas extremamente judaicas, religiosas, que condenavam Jesus porque se achavam melhores do que ele. Eles gostavam de julgar os outros. Mas o fariseu fala, na passagem bíblica, porque eu sou muito bom, porque eu oro, porque eu oferto, porque eu jejuo 2 vezes na semana. E um outro pecador fala: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E o pecador volta justificado para casa porque falou a verdade, e o fariseu não volta justificado para casa porque, apesar de ter falado a verdade, se sentiu melhor do que os outros. Essa passagem bíblica é verdadeira? Claro que é, foi contada por Jesus. Entretanto, Jesus também disse que a nossa justiça tem que ser igual ou superior à dos fariseus. Não é que a gente não tem que ter justiça na vida. A gente tem que ter justiça, princípios e valores bíblicos, sim. Eles só não podem fazer a gente se sentir superior a alguém e julgar alguém, porque a mesma medida que nós usarmos para medir a vida dos outros será usada para medir a nossa. Então é isso que Jesus quis dizer. Mas em nenhum momento Jesus disse que a gente não deve jejuar, que a gente não deve orar, que a gente não deve buscar, porque a graça justifica. Aliás, se a graça justifica realmente, se seu nome está escrito no livro da vida, por que você não fala com Deus? A Ana Clara está me afrontando? Sim, o Espírito Santo quer que você fale com Ele. O Espírito Santo sente saudade de você, você é o amor da vida dele e Ele te ama. Jesus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama. Ele deu o sangue dele por você naquela cruz. Ele quer que você tenha prazer em falar com ele.
E tudo bem se você não tiver de primeira, mas tente todos os dias. Não desista. Essa é a mensagem de hoje. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.